Fala galera, tudo bem com vocês, turma? Vamos dar continuidade agora aqui, né? Já vimos o que é caloria, o que é o calor latente, o que é calor sensível. Hoje nós vamos dar continuidade e inicialmente vamos entender o que é um calor específico, né? Calor específico, olha o Czinho aqui, ó, C minúsculo, tá bom? O calor específico de qualquer substância é definido como a quantidade de calor requerida, olha só, gente, para alterar sua temperatura de uma unidade de massa da substância em 1 grau, tá? Nesse caso, em 1 grau Celsius, tá bom? Então, o calor específico, ele é da própria substância, né? É a quantidade de calor requerida para alterar sua temperatura, tá bom, gente? Bem, podemos pensar o calor específico como a resistência de uma substância a mudanças em sua temperatura. Quanto menor o calor específico, menor será a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura da substância. Ou seja, como eu falei para vocês, é próprio do material, né? Água, por exemplo, ferro e assim sucessivamente, tá? Então, é próprio do material esse calor específico. Já está dizendo calor específico, especificamente do material, tá? A gente vai entender melhor posteriormente, tá? Bem, agora nós vamos entender quantidade de calor sensível. E nessa quantidade de calor sensível, lembra lá? Quando varia a temperatura, aumenta, mas não muda o estado físico da matéria. Nela vai estar contido o que, gente? A nossa famosa equação fundamental da calorimetria. Quem é ela? Tá aqui, gente. A quantidade de calor que é recebida ou cedida por um corpo é diretamente proporcional à sua massa, m, e à variação de temperatura, ΔT, sofrida pelo corpo. Dessa forma, matematicamente, temos essa aqui, gente, é a famosa equação fundamental da calorimetria, que é a quantidade de calor recebida ou cedida, m é a massa, né? Ó, vezes Czinho, quem é Czinho? É o calor específico da substância, vezes a variação de temperatura. Com certeza tem que ter a variação de temperatura para a gente calcular, né, o calor perdido ou ganho por um corpo, né? Bem, então nós temos aqui, ó, que a quantidade de calor sensível, m, quantidade de massa, Czinho, calor específico, né, e ΔT, a variação de temperatura. Bem, eu bolei tipo um macete para a gente memorizar essa equação. Eu chamei ela de equação do DJ, ó. Interessante, né? Olha só, equação do DJ ΔT. Por quê? Ó, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Aí o que eu fiz? MC ΔT. Olha só, gente. Então, qual é a equação fundamental da calorimetria, gente? É aquela MC, ó, MC, né? ΔT, MC ΔT, para ficar fixo na mente da gente, né? M de massa, C de calor específico, ΔT de variação de temperatura, né? Entendendo melhor a equação fundamental da calorimetria. A quantidade de calor é diretamente proporcional à massa do corpo. O que significa, gente? Quanto maior a massa, maior será o quê? A quantidade de calor, tá? Quanto menor a massa, menor a quantidade de calor. Bem bacana, né? A quantidade de calor é diretamente proporcional à variação de temperatura. Com certeza, né? Quanto maior a variação de temperatura, maior é a quantidade de calor. Quanto menor a variação de temperatura, menor é a quantidade de calor. Então, vamos lá. Quando a temperatura de um corpo aumenta, olha só, preste atenção aí, ó. O corpo recebe calor. Atenção aí, ó. Quando a temperatura de um corpo aumenta, o que está acontecendo? O corpo recebe calor. Ou seja, variação de temperatura é maior que zero, positivo, e a quantidade de calor, né, ganha por esse corpo recebida é maior que zero, também é positiva. Agora, quando a temperatura de um corpo diminui, o que está acontecendo? O corpo está perdendo calor, ou seja, ele cede esse calor. O que vai acontecer? A variação de temperatura vai ser negativa, menor que zero, e também a quantidade de calor vai ser menor que zero, também vai ser negativa, ou seja, atenção aí, quando a temperatura de um corpo aumenta, o que acontece? O corpo está recebendo calor. Quando a temperatura do corpo diminui, o corpo está perdendo calor. Interessante, né? Aí nós temos aí, ó, né, ó, corpo A, corpo B, né, temperatura de A maior que a temperatura de B. O que está acontecendo aqui? Os dois processos. Um está ganhando, né? Está recebendo, e o outro está cedendo, está perdendo, tá bom?
Tá? Bem bacana, né, gente? Então, por hoje essa aulinha aqui, só para a gente entender melhor a equação da calorimetria, o calor específico, né? Lembra lá, o nosso MC ΔT, que calcula a quantidade de calor perdida ou ganha por um corpo, beleza?